Sim. Então, a gente começando agora nosso bate-papo com o Jorge, né, Jorge? Isso, Microfone isso. todo seu, fique à vontade. Até às 10 nós estamos aqui. Tá bom. Vamos lá. Se a gente emendar, nós vamos mesmo, hein? Todos aí. Então, muito bom. Antes de mais nada, agradecer a vocês essa oportunidade de estar aqui trocando uma ideia com vocês, né? Da gente fazer algumas reflexões. Estou muito inspirado na nossa leitura aí do Evangelho e a gente vem estudando aí, né? Bem-aventurados os aflitos. Então, vamos falar disso e também focando em um daqueles pilares do Espiritismo, que é a reforma íntima, né? Aliás, nós precisamos ter uma conversa aí depois, André, para ver todos os pilares lá que a Cristina, né, que ela, parece que são 18, né? E, mas, enfim, nós vamos trabalhar com esse que é a reforma íntima. Bem, o que está acontecendo? A gente está lá no consultório, vê pessoas de todos os lados, né, de todos os credos, de todas as religiões, e o que nós estamos vendo é que todas as pessoas estão sendo muito afetadas por esse cenário que nós estamos vivendo, que é um cenário de incertezas, né? E então isso vem influenciando sobremaneira o nosso estado de ser, né? Algumas pessoas estão desesperadas, algumas pessoas estão com muito medo, né? E nós, espíritas, como temos essa doutrina maravilhosa para nos amparar, talvez a gente está conseguindo passar como é que a gente vai, por essa travessia, né? Que, segundo alguns espíritos, nós só estamos começando a transição do mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. E é natural que, nesse momento, nessa transição, muitas coisas estão acontecendo. Crises sanitárias, crises políticas, crises existenciais, né, familiares. E também não é nada novidade, porque Jesus já tinha dito isso, né? Virá o tempo em que irmão brigará com irmão, pais brigarão com filhos, e esse tempo vai ser chegado, mas é o tempo da transição. Então, quer queira, quer não queira, nós estamos aqui agora e estamos nesse cenário. E é nesse cenário que nós vamos exercer a nossa reforma íntima. Então, é um cenário de muitas aflições, onde nós encontramos muitas provas, né? E aqui, já para a gente fazer uma certa mudança, até usando dos conhecimentos da programação neurolinguística e desse trabalho aí que nós estamos estudando aí, eu não tanto quanto vocês, mas eu tenho lido os livros aí do Paulo Henrique, dessa transformação, né, de tirar essa coisa de aflições, de provas, e substituir pela palavra oportunidade. Porque é justamente nessas situações em que nós somos mais exigidos, mas também é justamente nessas situações que nós desenvolvemos as nossas capacidades. E desenvolvendo essas capacidades, nós vamos conquistando passo a passo, né, porque ela vem passo a passo, a nossa reforma íntima. E por que eu tenho falado da reforma íntima? Primeiro que ela está muito ligada com o meu trabalho. Né? Eu sou um estudioso da mente humana e é a mente o grande responsável pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso ser, né? Aliás, nós falamos em mente no sentido de consciência, porque é isso que o nosso espírito vai levar. Quando nós deixarmos esse corpo, ele vai levar a consciência, né, que é a individualidade dele, e todas as experiências pelas quais nós passamos nessa encarnação. E também, por incrível que pareça, apesar de ser muito difícil, ser muito complicado, né, nós fazermos a nossa reforma íntima, mas é a que está mais ao nosso alcance. Né? Lógico que nós fazemos caridade, nós lutarmos
pela amparar os necessitados, especialmente os desvalidos, né? Isso tudo também está no nosso programa também um dos pilares do Espiritismo, que é a prática da caridade, né? Mas a reforma íntima é aquela que está mais próxima de nós, porque nós podemos realizá-la todos os dias, todos os instantes da nossa vida. E através da reforma íntima, é o caminho que nós vamos nos libertar dos sofrimentos, das aflições, né? Através dessas oportunidades, e vamos adquirindo, eu não sei nem se eu posso usar essa palavra, mas eu tenho ouvido aí, pelo que eu tenho lido, é dessa maneira que nós vamos alcançar a nossa autonomia, né? Que é estar com os princípios cristãos, né? de caridade, de amor ao próximo, ou seja, né, a máxima de Jesus, amai ao próximo como a ti mesmo e faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. E não por obrigação, não por imposição ou por certo, mas porque nós introjetamos essa máxima, né, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse para você, e aquela compreensão mais profunda, aquela compreensão de alma, de que isso é o melhor caminho para a humanidade, né? Inclusive, lendo no livro do Paulo Henrique, ele cita várias vezes, porque Kardec, né, ele conta lá na Revolução Espírita o momento histórico que ele vivia, e era o momento das revoluções, então Kardec fala, e acredito que nós concordamos muito com ele, que a revolução ela é íntima, né? Porque quando o ser humano mudar, ele pode ser um político, ele pode estar no poder, mas ele vai olhar sempre para a maioria e não em benefício próprio. Bem, nós vivendo esse cenário atual que nós estamos vivendo, de muita turbulência, né? Então, isso nós estamos falando do nosso mundo exterior. E como que nós lidamos com isso? Bem, quando nós nascemos, nós recebemos esse corpo, né? E que o Hahnemann, que é o pai da homeopatia, ele chama isso do instrumento da vida. E esse instrumento da vida, ele tem a sua autonomia, usando a palavra aí, né? Nós até temos o nosso sistema nervoso autônomo. O que significa isso? Esse corpo e esse cérebro que nós recebemos quando nós nascemos, ele tem vida própria. Ele reage de uma maneira muito rápida, né? Então, nós precisamos aprender a lidar com esse corpo, e nós vamos lidando ao longo da nossa vida, para nós podermos aproveitar melhor esse instrumento que nós temos. E como eu já falei, né, em outras palestras, aqui eu só vou fazer um resuminho, nós temos, então, os 5 sentidos, né? Que é a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. Essa é a maneira direta que nós nos relacionamos com esse mundo exterior. Para nós espíritas, nós admitimos, né, a mediunidade, que seria um 6º sentido. Por quê? Porque a mediunidade ela nos dá uma visão mais ampla de toda a situação. E nós, a maioria das pessoas que tem a mediunidade de intuição. Mas hoje, dentro da neurociência, se sabe que a intuição, embora eles lá refiram da intuição, que é uma espécie de curto-circuito que a gente tem no cérebro, onde todas essas informações elas se encontram e naquele momento nós temos o que é chamado de insight, né? A gente tem uma visão maior de todo o acontecimento. Então, nós temos esses 5 sentidos. Esses 5 sentidos, ao chegar no cérebro, eles tocam os nossos 3 instintos, né? Esses instintos, eles jamais vão deixar de funcionar. Nós podemos ter o mais alto grau intelectual, mas os instintos eles vão funcionar. Então, que é o instinto de autopreservação, o instinto de satisfação ou prazer e o instinto de aprendizagem,
que é para nós economizarmos energias, para nós termos segurança e prazer na vida, né? E, aliás, eu falei uma coisa aqui muito interessante. Quanto mais intelectualizado for uma pessoa, menos capacidade ela tem de lidar com esses instintos. Porque, às vezes, ela cria um certo preconceito e ela se distancia desses instintos. E onde a gente vê, às vezes, pessoas de um conhecimento e tal, que têm sérias dificuldades de relacionamento e sérias dificuldades para viver, porque esses instintos, eles funcionam, né? Depois, esses instintos, quando eles são excitados, né, eles despertam aquelas 5 emoções, que é o medo, a preocupação, a tristeza, a raiva e a alegria, né? Deus é bom, Deus pôs a alegria para a gente aí, que é para a gente ter o regozijo, né, de quando nós cumprimos com a nossa missão. Toda vez que nós nos sentimos saciados, né, tanto da fome e sentimos segurança, vem uma sensação de bem-estar, uma sensação de prazer, de alegria, né? Então, esse é o cenário, é o veículo que nós temos para conviver nesse cenário do mundo. Bem, nós espíritas, nós olhamos para o mundo, nós olhamos para a nossa encarnação, porque são 2 outros instintos que nós vamos desenvolvendo, à medida que nós vamos evoluindo nesses 3 instintos, que eles vão ficando menos agressivos, que eles vão ficando mais humanizados, nós acabamos desenvolvendo um instinto de significado, né, que quando as nossas emoções elas evoluem, nós desenvolvemos esse instinto de significado. Esses instintos apenas o ser humano tem, aqueles outros 3, todos os seres vivos têm, e as emoções a partir dos mamíferos, né? Então, o significado. Qual é o significado da nossa vida aqui? É o amor, né? O amor, ele, de uma certa forma, ele até foi banalizado, né? E o nosso mundo, a nossa sociedade, ela se fixa muito no amor romântico, né? Então, a gente vê aí pessoas sempre falando, eu não amo mais, eu não quero mais me envolver com ninguém. E tem essa visão muito míope do amor, porque o amor é tão amplo, inclusive nós, nesse estágio que nós estamos, nós temos lampejos de amor, né? E quando nós temos esses lampejos de amor, nós nos sentimos extremamente bem. Porque o amor, como disse Jesus, né? Deus é amor, ou seja, a criação do universo, toda essa organização do universo, né, que vem desde o átomo até as galáxias, né, sempre tem um centro e a eletrosfera, temos aqui o Sol e os planetas, a galáxia, hoje se fala que tem o buraco negro os sistemas solares todos girando em torno, né? Então, isso é o amor que criou tudo isso, né? E as nossas encarnações, o nosso desenvolvimento é para que a cada dia a gente possa se abrir mais, compreender mais e, especialmente, sentir mais o amor e vivenciar o amor. Porque nós temos o amor à natureza, amor a Deus, amor aos nossos irmãos, amigos, enfim. O amor é uma coisa muito ampla e ele acabou que na nossa sociedade, no nosso mundo aqui, se transformando nesse amor romântico que é muito cheio de percalços. E, aliás, muito que se fala do amor, está se falando muito mais de paixão do que de amor, né? Se nós olharmos aí as músicas, talvez uns 80% das músicas falem desse amor frustrado, de paixões, de dor, né? Até existe aquela velha frase, né? O amor rima com dor. Mas não é assim. O amor, pelo contrário, ele é a cura de todas as dores, ele é a cura de todos os males, porque se nós realmente amássemos como Jesus nos amou, o Chico Xavier falava muito isso, né? A nossa sociedade estaria num outro patamar, né? Não estaríamos passando por muitas coisas,
essas desigualdades, esses desvios, né? Porque nós sabemos, o Brasil é um país extremamente rico e uma população quase que miserável, né? Enfim, mas por quê? Isso é falta do amor lá nos governantes e falta do amor entre nós mesmos, né? Então, esse instinto, o Espiritismo nos traz isso, dizendo, né, o significado da vida é o amor, a evolução. E também, o instinto de autopreservação, ele se transforma no ser humano no instinto de propósito. Então, todos nós precisamos de um significado na vida e um propósito para viver. E o Espiritismo nos dá o propósito da evolução, essa evolução passo a passo. E um dos caminhos da evolução é a reforma íntima, né? E como que nós vamos, então, fazer essa reforma íntima? E agora, então, que eu acho que é a contribuição e a reflexão que eu gostaria de estar fazendo com vocês. Então, como que nós vamos proceder diante da nossa reforma íntima? Então, a primeira atitude que a gente tem que ter é de autoobservação. Observar o quê? Observar os nossos comportamentos, né? Observar as nossas ações, observar os nossos pensamentos, isso é muito importante, e observar também aquilo que a gente sente, né? Porque nós somos seres emocionais. As nossas emoções, elas acontecem 10 vezes mais rápido do que a nossa razão. Então, o que nós temos que fazer é um equilíbrio. Nós não podemos negar as nossas emoções e nem uma palavra que se usa muito, que é controlar emoções. E quando a gente fala em controlar, está quase que implícito sufocar emoções. Não, isso nós não devemos fazer de maneira alguma, porque isso vai ficar dentro de nós e nós vamos acabar fazendo besteira, porque essas emoções, se elas não fluírem, se elas não seguirem o seu curso, elas vão lá instigar os nossos instintos e aí nós vamos agir na luta ou na fuga. E é nesses momentos que nós podemos ofender alguém ou prejudicar, enfim, né? Mas essa observação, ela tem que ter uma qualidade muito importante, que é uma observação sem preconceitos. E aqui nós vamos entender um pouquinho mais por que Jesus nos disse não julgueis, né? Porque não julgueis. Porque quando nós julgamos, nós vamos colocar aquele objeto que nós estamos observando, nós vamos dizer que ele é do bem ou é do mal. E quando nós fazemos isso, nós vamos separar e aí nós já vamos perder todo o fluxo dessa energia. Então, quando nós nos observarmos, nós não vamos nos julgarmos. Isso não significa que nós vamos continuar errando, nós vamos continuar prejudicando as pessoas, nós vamos continuar ofendendo as pessoas. Não. Se eu ofendi alguém, né, a primeira coisa, deixa eu observar o que foi que fez com que eu agisse daquela maneira. Então, se eu tiver esse olhar sem julgamento, vai emergir a emoção que me levou a agir daquela maneira e ofender alguém. Porque se eu tiver um preconceito, por exemplo, nossa, como eu errei, como você foi errado nesse momento, o meu instinto de autopreservação, ele vai esconder essa emoção de mim. E eu vou começar a culpar o outro também. O que a pessoa me falou? Ela me ofendeu, ela me humilhou, ou qualquer coisa assim, né? Então, quando nós olhamos sem preconceito para os nossos comportamentos, esses comportamentos eles vão emergir. E esse é o primeiro passo para nós fazermos as mudanças. Porque aí nós entendemos, puxa vida, essa pessoa falou alguma coisa, mexeu numa ferida minha, né? Tem até aquela gíria, quando nós falamos de alguém, a gente está falando muito mais de nós mesmos do que da pessoa, né? Mas então, eu me ofendi porque ela falou isso e eu não deveria ter me ofendido. Eu deveria ter corrigido esse meu erro, né? Ou eu deveria ter observado melhor essa situação. Então, se eu não estou em julgamento, eu tenho condições de fazer essa observação. Agora, se eu tiver
julgando certo, errado, bom ou ruim, melhor, pior, eu não vou conseguir olhar para mim mesmo. Então, eu não vou ter um autoconhecimento e, com isso, a minha reforma íntima vai ficar prejudicada. Uma outra atitude diante das nossas emoções, sensações, dos nossos raciocínios, é estar com a humildade. Né? E o que é a humildade? A gente confunde muito humildade com humilhação. Ser humilde é eu achar que eu sempre tenho algo a aprender. Né? Sempre alguém pode me ensinar alguma coisa. Né? Por exemplo, a ciência. Qual é a grande arma da ciência? A arma da ciência é a dúvida. Todo mundo acha que a ciência produz verdades, né? A ciência produz hipóteses, que, lógico, estão muito próximas da realidade, por conta dos métodos científicos de estudo, mas a ciência ela está sempre duvidando dos resultados. Por isso que ela progride. Porque uma coisa que a gente achava, hoje em dia, há 3 anos atrás, hoje a ciência mostrou que as coisas não são tão assim como a gente pensava. Né? Agora eles lançaram, por exemplo, aí um telescópio de uma potência incrível, e eles viram que no centro da galáxia existem umas correntes de energia muito parecidas com o DNA. Olha que coisa interessante, né? E antes eles não conseguiam ver isso porque os telescópios estavam... não tinha esse poder de visão. Então, a ciência em si, apesar dos cientistas nem sempre seres humildes, né? Mas a ciência em si, ela carrega um grande grau de humildade. Né? Diante dos fatos da natureza, nós sempre temos algo a aprender. E isso, quando nós aplicamos a nós mesmos, nós vamos aprendendo e nós vamos ampliando os nossos conhecimentos. Porque se a gente achar que sabe, nós não vamos dar nem bola para o que está acontecendo à nossa volta e o nosso desenvolvimento, nossa evolução vai ficar comprometido. Por exemplo, agora, né, no nosso grupo aí, nós estamos relendo o Evangelho. Se eu for contar desde que eu sou criança, deve ser a 10ª vez que eu estou lendo o Evangelho. E quanta coisa nova que nós estamos vendo, né? Como é produtivo, às vezes a gente lê um parágrafo, mas o quanto que é produtivo, cada um dá a sua opinião, porque cada um tem uma visão diferente daquele texto. E nós, ouvindo a todos, nós vamos crescendo, nós vamos tendo cada vez mais observações. E o importante disso tudo é trazer tanto essas observações quanto essa atitude de humildade para o nosso dia a dia. Porque é no dia a dia que as coisas acontecem. É no dia a dia que nós vamos passar raiva, é no dia a dia que nós vamos ficar tristes, é no dia a dia que nós vamos viver todas essas emoções. Então, o dia, né, quando o sol nasce, que a gente acorda, é um dia de grandes oportunidades para que a gente possa crescer, exercitar, né, exercitar o amor, exercitar a tolerância, enfim, todos esses preceitos cristãos que nos fazem muito bem, que nos fazem cada dia mais felizes. Né? Claro, nós passamos por decepções, por todas essas... Nós estamos aqui, né, no planeta de provas e expiações, mas o importante é cada vez mais rápido nós lidarmos com essas emoções e transformarmos a nossa vida. Bem, como é que é o ciclo, né? Nós vivemos no mundo, nós temos os 5 sentidos, como é que nós funcionamos? Então, assim, quando as informações chegam dos nossos 5 sentidos, através de imagens, através de voz, né? O que nos ofende são frases, são palavras, né? Tonalidades de frases, né? Ao chegar no nosso corpo, ela vai provocar sensações no nosso corpo. Mas, como nós vivemos num mundo muito mental, num mundo muito ansioso, né? Onde a nossa mente está trabalhando todo o tempo, nós somos desafiados a todos os instantes, né? E agora, então, com essa fonte de informação que nós temos nas mãos,
embora ela tenha uma maravilha, mas ela bombardeia o dia inteiro nós de informações. E uma coisa, né, que está afetando todo mundo, é muito rápida, porque toda informação ela precisa desencadear uma emoção para o nosso cérebro registrar. Então, vocês podem ver, quase todo mundo aí está reclamando de falta de memória. Mas não é, nós estamos sobrecarregando o nosso cérebro. Mas, enfim, toda informação que chega para a gente, seja através dos olhos, ou dos ouvidos, ou mesmo de sentir, né? Ela vai provocar sensações no nosso corpo. Que tipo de sensação? Movimentações. Às vezes pode ser uma ligeira tontura, pode ser uma contração muscular, a gente pode sentir, às vezes, o nosso intestino contraindo, né? Aliás, hoje em dia, eu fiquei sabendo há poucos dias, existe uma terapia que você vai massageando o cérebro e o seu intestino começa a funcionar. É uma maneira de descarregar energias, né? Então, é assim. Por exemplo, a gente leva um susto, a gente sente um frio na barriga, outro dispara o coração, outro sente um nó na garganta. Então, são essas sensações que nós temos. E muitas vezes nós não damos a mínima atenção para essas sensações, porque nós estamos tão corridos, cheio de compromisso, cheio de tem que ligar para um, tem que falar com o outro, né? Nós não damos muita bola para isso. E isso começa a se acumular, porque normalmente essas sensações elas estão pedindo alguma atitude. Elas estão pedindo ou que a gente saia do ambiente, ou que pare de falar daquilo, ou que a gente ataque alguém, né? Que a gente se defenda, que fala alguma coisa, porque essas sensações é justamente quando os nossos instintos eles são disparados. Então, para que a gente possa crescer no nosso autoconhecimento, nós precisamos começar a dar mais percepção para essas sensações, né? Perceber mais isso. Nós não precisamos mudar, não precisamos sair de lugar nenhum, mas quando a gente, por exemplo, sei lá, você encontra alguém, você sente lá uma contração muscular, você, opa, o que está acontecendo, né? E prestar mais atenção em tudo que está acontecendo. Às vezes, né, a gente não nota, mas às vezes a pessoa que chega perto da gente está tão desequilibrada que ela chega nos agredindo. E às vezes o músculo contrai para nos dar um toque, ó. Fica de lado, pelo menos, né? Não se expõe a isso, né? Então, nós temos que desenvolver a nossa percepção. E desenvolver a percepção é um bom caminho para o autoconhecimento, é um bom caminho para a gente equilibrar as nossas emoções, né? E também, se nós quisermos aprender a meditar, o primeiro passo é aprender, o primeiro passo é querer, né? Mas o segundo passo seja trabalhar, né? Desenvolver a nossa percepção. Então, eu vou falar para vocês aqui agora uns 3 ou 4 exercícios que nos ajudam muito a desenvolver a nossa percepção. E esses exercícios, quando feitos, por incrível que pareça, eles nos trazem uma calma, eles nos trazem uma tranquilidade no momento que nós estamos fazendo, né? Então, vamos lá, vamos falar de um exercício visual. Um exercício muito bacana seria assim, nós irmos para um campo, talvez do lado de uma cachoeira, né? E nós abrirmos lá os olhos e observarmos as cores que estão naquele lugar, né? Quando nós vamos, por exemplo, no campo, observar, por exemplo, as tonalidades de verde. E nós vamos nos surpreender, para assim, em poucos minutos nós vamos ver que tem 10, 15 tonalidades de verde, né? Como nós não vamos todo dia aí no campo, numa cachoeira, mas nós podemos, por exemplo, olhar pela janela da nossa casa. E quando você olhar, abrir os olhos e observar as cores que estão ali, né? Nós podemos observar o céu, uma coisa deliciosa de fazer, que traz uma paz, uma coisa muito tranquila, é observar as nuvens, né? Quem já não ficou sentado vendo a nuvem mudar de forma, né? Uma hora a gente vê um cachorrinho, outra hora vê um tubarão, enfim, né? Isso é um exercício muito bom.
Tá, aí nós vamos falar assim, nossa, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer. Temos sim, nós temos que trabalhar, nós temos que nos dedicar ao próximo, tudo isso. Mas nós precisamos também nos dedicar a nós mesmos. Lembre-se, a caridade começa dentro de casa. Nós temos que ter caridade conosco. Então, se você fizer, por exemplo, 5, 10 minutos de observação aí na tua janela, não vai atrapalhar muito o seu dia. E você vai estar mais preparado, você vai estar mais tranquilo, mais calmo. Uma hora ou outra você pode rir, né? Pode lembrar que a gente fazia muito isso quando era criança, né? Olhar as nuvens e ver a transformação que elas faziam, né? Outra coisa que a gente pode observar no nosso visual, né? Observar sombras e luzes. Isso é uma coisa muito gostosa. Você está numa rua ou, enfim, numa janela e observar onde que está a sombra, onde que está a luz. Eu moro aqui, onde eu moro, na minha janela eu tenho uma visão da serra. E esses dias de chuva, por vários momentos, eu ficava observando. Tinha hora que a serra limpava, tinha hora que baixava a maior nuvem, depois começava a chover, e cada imagem maravilhosa, principalmente no nascer do sol e no pôr do sol, né? Nós temos aquele espectro de luz muito bacana, né? Então, esses são exercícios visuais. Você pode olhar para um quadro, observar formas, observar cores, tonalidades, né, que o pintor usou, fotografia, enfim. Mas sempre assim, focado na visão. Naqueles instantes, você só está vendo, né? Esquece o resto. É um bom exercício, inclusive um exercício preparatório para a meditação. Uma outra maneira de nós desenvolvermos a nossa percepção e autopercepção é trabalhando com os nossos ouvidos, né? Então, coisas que eu gosto mais, eu sempre falo da natureza, porque eu adoro, e é o minha segunda igreja, né? Meu segundo templo, é ir para a natureza e fechar os olhos e ficar ouvindo som da água, sons dos pássaros, o vento, muitas vezes o vento passa a brisa, né? Insetos, cigarra, tem uma época do ano que tem cigarra, quer dizer, você fecha os olhos ali, tranquilo, e por uns 5, 10 minutos você fica ouvindo aqueles sons, e é uma experiência incrível isso, além de nos fazer bem. Por quê? Porque essas experiências que a gente faz com o nosso aparelho de percepção, né, com os nossos sentidos, elas ajudam a equilibrar o nosso sistema simpático e parasimpático. O simpático está ligado com o nosso instinto de sobrevivência e o parasimpático com a nossa satisfação ou prazer. E esses exercícios, eles nos ajudam muito nisso, né? Outra coisa, né? Você pode, por exemplo, agora, perceba seu corpo, né? Olha como você está sentado, né? Como está a sua perna, como está, por exemplo, o dedão do seu pé direito, que posição que ele está. E esse, né? A gente pode, no exercício desse, perceber, por exemplo, eu agora, né, como eu estou falando aqui e estou ocupado em passar alguma coisa de bom para vocês, eu estou com o meu pescoço aqui está um pouquinho tenso ainda, né? Tenso. Que a gente quer fazer o melhor aí, então isso é o meu simpático que está aqui, foca, fala, né? Porque se fosse o meu parasimpático, que são as emoções e o prazer, eu estava aqui cada hora falando de uma coisa, né? Tá? Então, isso é um exercício muito interessante. Você, antes de dormir, deita e começa a sentir lá a ponta dos dedos dos pés. Você pode até se sentir um lugar que está contraído, inspira e fala, estou relaxando meu pé. Uma coisa que é muito legal, um lugar que você sentir que está contraído, faz uma contração bem forte, inspira, segura, contrai bem forte, conta até 10 e solta. Isso é um exercício que ajuda muito na nossa autopercepção. Além do que ajuda a gente a dormir. Tá? Você pode fazer isso do pé até fazer careta antes de dormir, isso é muito bom, né? Isso é um outro tipo de exercício. Tem um exercício muito bacana
Esse aí é gostoso da gente fazer em grupo, né? A gente pega, por exemplo, 3 uva passa do mesmo saquinho e você vai comer cada uma delas individualmente. E depois você vai comparar o gosto. Eu acho que o Joaquim, nós já fizemos isso uma vez, não sei, lá no grupo de yoga. Não me lembro se ele estava. Mas é impressionante como a gente sente a diferença entre uma uva passa e outra. Você pode fazer isso com o gomo da laranja, enfim, mas eu acredito que uma laranja vai ter sempre mais ou menos o mesmo sabor, mas talvez de laranja diferente, né? Então, por que nós estamos falando isso? Porque é muito importante nós desenvolvermos a nossa autopercepção. Porque é dessa maneira que nós vamos perceber as sensações que nós temos, né, que é a primeira coisa que acontece, são sensações do corpo. Isso também vai desencadear pensamentos, né? Então nós vamos fazer, normalmente nós julgamos, né? A gente entra num lugar, já, oh, mas como tá chato isso aqui, como tá, né? Eu me lembro, tem um amigo músico, né? Uma vez nós fomos em Poços de Caldas, e lá em Poços, só um segundo. Em Poços tem uma praça lá que de sábado à tarde eles tocam música para o pessoal mais antigo dançar. E o pessoal, o povo estava numa alegria lá, e eu estava todo entusiasmado e brincando, de repente ele falou assim, eu não suporto mais ficar aqui, essa caixa de som não está equalizada. Quer dizer, eu entendo, ele é um músico, ele tem um ouvido muito mais refinado e tal, mas vamos perceber a alegria do povo que estava ali, né? Vamos ser menos crítico e aproveitar mais o ambiente, né? Essa discussão durou horas depois, tomando café e tudo, mas é muito bacana, né? Então, assim, por quê? Porque as sensações, elas geram alguma reação, geram pensamentos que vai gerar o nosso comportamento. Então, se nós estivermos mais sensíveis, mais perceptivos, nós vamos conseguir quebrar o pensamento e quebrar um comportamento desnecessário. E, às vezes, nós vamos até perceber e ver um comportamento, por exemplo, socorrer alguém, né? Às vezes alguém caiu, ou alguém que está numa tristeza incrível, enfim. Ali naquele momento a gente tem uma oportunidade de exercer o nosso amor ao próximo, alguma coisa assim. Então, por isso que nós devemos olhar sempre sem julgar, porque a mesma situação que pode nos levar a um comportamento destrutivo pode também nos levar a um comportamento construtivo, né? E uma forma muito interessante da gente trabalhar isso tudo é controlar os nossos pensamentos, né? E nós vamos fazer um exercício aí com vocês, um exercício rapidinho, só para vocês verem como nós conseguimos mandar no nosso pensamento, tá? Então vamos lá. Então eu vou pedir para vocês ficarem em uma posição bem tranquila, né? Fechar os olhos. Isso. E eu vou pedir para vocês agora lembrar de um dia gostoso da sua vida. Um dia gostoso. E assim que você lembrar, perceba como está a luminosidade desse lugar. Está claro, está escuro, ok? E percebam também a sonoridade desse lugar. Se tem barulho, se tem música, se tem ruídos. Muito bem. Nós podemos voltar, abrir os olhos. Isso. Eu vou pedir para vocês agora, bate 3 vezes assim no ombro, ó. Tá? Isso, muito bom. Agora eu vou pedir de novo para você fechar o olho. Fecha o olho. Isso. E agora eu vou pedir para você lembrar um dia que foi muito bom na sua vida, um dia que foi ótimo, assim. Isso. E ao lembrar desse dia, perceba também a luminosidade desse dia.
a luz que estava aí. Isso. Perceba as cores que estavam aí nesse dia. Isso. E perceba também como está a sonoridade desse dia. Se tinha música, se tinha vozes, ruídos. Muito bem. Podemos ir voltando, abrindo os olhos. Isso, a Cleusa foi embora mesmo, hein? É que a Cleusa está aqui, eu estou vendo ela, então estou vendo as expressões, tudo. E agora compare, que dia que estava mais iluminado? Aquele que vocês estavam bem ou que estava muito bem? Qual dos 2 dias que a luz estava mais forte? Muito bem. O muito bem, né? Isso. E perceba também a sonoridade. Se a sonoridade do dia que estava bom estava diferente da sonoridade do dia que estava muito bom. E qual musicalidade, né, que estava mais agradável. Então é isso. Então, quando nós começamos a ter pensamentos é difícil às vezes, né? Principalmente quando mexeu lá com o nosso instinto da sobrevivência, a gente fica naquele turbilhão de pensamentos. Mas a gente pode trabalhar com isso, né? Você está lá no seu pensamento, começa a observar o seu pensamento. Fulano me falou isso, falou aquilo e tal. Aí você, por exemplo, você pode mudar a voz da pessoa. Põe ela para falar fino, né? É um recurso que a gente tem. Então, naquele momento, a gente consegue mudar como o nosso cérebro registrou aquilo, e mudando aquilo, a gente consegue mudar o nosso estado emocional. Então, dei 2 ferramentas aí. A gente pode, né, por exemplo, se lembrar de uma discussão, não vamos fazer isso agora, não, mas lembrar de um momento desagradável e você mudar a sonoridade e mudar a luz. Por exemplo, escurecer. Né? Você escurece, se foi alguém que te ofendeu, deixa aquela pessoa muda, ela não consegue falar e tal. Quando o cérebro percebe isso, ele se sente mais seguro e ele para de emitir essas sensações que é de ataque ou de fuga. Tá? Muito bem. Então, o nosso assunto era esse, nós estamos vivendo um cenário, né? Dentro desse cenário, nós temos esse instrumento que tem vida própria, que é o nosso corpo, mas nós podemos lidar com ele. Né? Lidar com ele como? Entendendo melhor ele, aprendendo a perceber o que esse corpo está querendo dizer, o que ele está querendo falar para a gente, né? E lidar com isso para que nós possamos caminhar no nosso propósito de evolução e cada vez mais conhecer o amor. E cada vez mais que nós somos parceiros de nós mesmos, parece que o nosso cérebro ele vai dia a dia trabalhando mais a nosso favor. Porque assim, a gente tem muito essa coisa, né? Eu não posso sentir isso, não posso aquilo, então parece que o nosso cérebro começa a querer brigar com a gente. E aí é onde a gente fica nos conflitos internos. Então, quanto mais nos aceitarmos, nos observarmos, com humildade, com tranquilidade, mais nós vamos estar mudando. E lógico, se o nosso cérebro quiser fazer alguma coisa que nós não queremos, nós damos ao comando de não. Né? Como eu disse ontem lá, a hipnose ela é muito profunda, mas quando o cérebro não quer e quando o nosso íntimo, né, que é essa nossa consciência, ele não quer, ele não deixa acontecer. Então, acima dos nossos instintos, acima das nossas emoções, tem esse eu que quer. Mas é que muitas vezes esse eu que quer, esse eu autônomo, né? Não sei se eu estou usando a palavra do jeito que está mais, que vocês estão estudando, estão mais profundamente íntimo dela, né? Mas nós temos uma autonomia.
O problema é que o nosso cérebro fica intoxicado por emoções, por pensamentos, e aí nós ficamos perdidos. Então, é muito importante essa tranquilidade, essa paz para o nosso caminhar no nosso dia a dia. Nós podemos fazer as nossas escolhas com mais tranquilidade e com mais assertividade, né? Dentro da nossa doutrina, dentro dos princípios cristãos. Tá bom? Bom, e para finalizar, eu queria dizer que a gente olhando, depois do que a gente conversou, né, tem aquela frase, não é o caminho que faz o caminhar, mas sim os passos que nós damos. Então, quanto mais preparados nós estivermos, melhor vai ser o caminho que nós vamos percorrer e melhor vai ser o proveito que nós vamos tirar da nossa encarnação aqui e dos aprendizados que nós vamos tendo, né? É importantíssimo o conhecimento, é importantíssimo nós sempre termos novas ideias, novas informações e formações, né? E é importante nós sabermos como lidar com isso, porque uma coisa ajuda muito a outra, né? Quando nós passamos uma dor muito forte, às vezes o nosso entender por que essa dor aconteceu alivia um pouco aquela dor, né? E quando nós descobrimos que através daquela dor nós aprendemos alguma coisa, ou seja, nós acabamos ganhando alguma coisa com aquilo, a dor passa e é mais fácil de lidar com a situação. Tá bom? Então, é isso. Não sei se nós vamos abrir para perguntas e respostas, ou se nós vamos dar continuidade. Fiquem à vontade aí. E eu, então, estou devolvendo o microfone para o André. Alguém tem alguma questão a fazer para o Jorge? É um momento da gente aproveitar. Senão a gente pega ele no final. É. Estamos aí. Todo mundo quietinho por enquanto, Jorge. Gratidão. Beleza. Então, pelo encontro de hoje, pela oportunidade da gente ver aí formas de autoconhecimento, né? exato. Que a gente só pode mudar qualquer coisa quando a gente toma conhecimento, né? Da gente mesmo, exatamente. Então, Eu só posso dizer, Jorge, que foi muito bom. Opa, muito obrigado, Joaquim. Obrigado. Você participou? Tudo que você apresentou. Ah, tá. Muito obrigado. E você participou daquela experiência com a uva passa lá? Não, não consegui participar. Não. Ah, tá. Então tá. Uma próxima a gente faz. Né? Ou fazemos aí no grupo, numa presencial, se quando quiser, a gente pode fazer essa e outras experiências aí. Então, ok. Estamos encerrando só a gravação, viu, Jorge? Ok, tá.